Patrão, e o Dr. Joaquim Carlos Vasconcelos da Ponte, que realizará esta audição via Skype, uma vez que não conseguiu ligação em tempo útil dos Açores, onde reside, para o continente. Começo por cumprimentar naturalmente o Dr. Luís Patrão e o Dr. Joaquim Ponte, que nos está a seguir por Skype, e vou de imediato dar a palavra sucessivamente aos dois candidatos e depois aos grupos parlamentares presentes que queiram solicitar esclarecimentos que, no final, depois serão respondidos novamente pelos candidatos. Dr. Luís Patrão, faça favor, pode retirar para... Sr. Presidente, Srs. Deputados, para uma palavra apenas para dar conta da honra que tenho em estar perante esta audição. A Assembleia da República, naturalmente, como representante do povo português, merece-nos a mais elevada consideração. E, nesse contexto, é a minha função prestar os esclarecimentos que entendam adequados e necessários para a matéria que hoje aqui nos traz. Quero também dizer que o Conselho de Fiscalização do CIRPA, aquela função a que apresentei, que o Partido Socialista apresentou a minha candidatura, é uma função que entendo como primordial à verificação e garantia de regras da vivência democrática, é uma função que entendo como sendo central na lógica de funcionamento, de bom funcionamento do sistema de informações da República Portuguesa e nesse contexto que não apenas hoje e aqui, mas no caso da eleição se confirmar, posteriormente, naturalmente, fica ao dispor da Comissão e da Assembleia da República para aquilo que for adequado, legal e próprio nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Dr. Joaquim da Ponte. Sr. Presidente, não sei se estou a chegar. Sim? Estamos a ouvi-lo e a vê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito gosto em estar aqui presente, em regressar a esta casa, onde passei alguns anos e onde ainda tenho, como estava a observar aqui pela Câmara, tão bons amigos que muito considero e estimo. Penso que o Sr. Presidente, além do Sr. Presidente, assistem a esta audição também o Sr. Presidente Parceiro Movelo da Comissão de Defesa Nacional, que cumprimento, o Dr. Marcos Pestrelo, e cumprimento naturalmente também todos os senhoras e senhores deputados mais recentes que ainda não tenho o prazer de conhecer, mas que com idêntica satisfação vejo chegarem à Assembleia da República. São eles naturalmente os garantes da renovação e da continuidade das nossas instituições democráticas. Sr. Presidente, eu aceitei com satisfação e também com um elevado sentido de responsabilidade o desafio que me foi lançado pelo Presidente do PSD para integrar esta candidatura. Desculpe, falhou-me aqui o cumprimento ao meu colega candidato nesta eleição, Dr. Luís Patrão, mas dizia, aceitei com gosto e com elevado sentido de responsabilidade esta candidatura, na perspectiva da defesa do serviço público, para o qual devo manifestar toda a minha disponibilidade cívica. Tenho perfeita consciência do melindre e da seriedade das funções que, se a Assembleia da República assim o entender, vou desempenhar no Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República. São funções que procurarei desempenhar com isenção, com independência, com imparcialidade, com discrição, com confidencialidade, com a cautela que é recomendável e também com o empenho e com a disponibilidade que se exige. Tenho em mente essencialmente dois objetivos, tanto quanto a esta distância é possível ter alguns objetivos e que também com o conhecimento de alguma maneira superficial que tenho destes serviços, porque nunca diretamente neles intervim, mas dizia então dois objetivos essenciais. Acho que um deles é o primeiro deles, procurar conseguir a maior produção de informação possível, rigorosa, mas tendo em conta que esta produção de informação em nenhuma circunstância belisque aqueles que são os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos e que a todos nos são devidas. E também um segundo objetivo de assegurar a disponibilidade para trazer a esta Casa, à Assembleia da República, às senhoras e aos senhores deputados e também aos outros órgãos da administração do Estado que a lei determina,
toda a informação, toda a documentação, todos os pareceres que são essenciais para o exercício das vossas funções. Eu creio que hoje é pacífica a essencialidade destes serviços. Vivemos num mundo globalizado, num mundo que é, infelizmente, cada vez mais perigoso, em que a informação, desde que atempada e rigorosa, se torna essencial para a segurança interna e externa dos Estados, dos cidadãos e para a paz pública. Para o exercício destas funções, julgo que os membros do Conselho, como membro do Conselho de Fiscalização, se a Assembleia da República assim o entender, julgo que dispomos de um quadro legal que é suficiente, que é bastante e que está atualizado, tanto quanto me parece, tanto aquilo que conheço neste momento. Parece-me também que os serviços dispõem de recursos, quer humanos, quer recursos materiais, que serão suficientes. Os serviços, a impressão que tenho é que estes serviços, de uma maneira geral, funcionam bem, estão dotados de pessoas competentes e estão dotados também de recursos adequados. É evidente que algumas falhas haverá sempre, mas com essas falhas também se aprende. Não fossem os serviços constituídos por pessoas. Os recursos também dependerão certamente da dinâmica, das próprias dinâmicas que a sociedade vai tendo e da exigência que os serviços vão ocorrendo. E dispõe também, Sr. Presidente, e para finalizar, dispõe também de um currículo que entreguei a Vossas Excelências para a apreciação, que se consubstancia em 40 anos já de trabalho, distribuídos pela administração local, pela administração regional e também pela administração central. Neste caso, 16 anos de serviço na Assembleia da República, que tão boas recordações me deixam e tantas amizades fiz e tantos conhecimentos adquiri, e nesta fase final, no exercício da minha atividade profissional privada. E pronto, Sr. Presidente, para já era, nesta primeira intervenção, era o que me oferecia dizer-se. Renovo os cumprimentos a todas as senhoras e senhores deputados, como inicialmente fiz. Agradeço a disponibilidade e a atenção com que me ouviram e a facilidade que me deram, porque, de facto, nesta condição sanitária, a minha deslocação tornava-se muito difícil neste momento aí ao continente, e agradeço a vossa compreensão para que a minha participação se possa fazer por esta via, muito embora bem preferisse estar com todos vós, mas as coisas são como são e como neste caso têm que ser, e naturalmente fico à vossa disposição para qualquer questão que me queiram colocar e que eu procurarei responder dentro das minhas possibilidades. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vou então dar a palavra às senhoras e senhores deputados que o solicitem, começando pela senhora deputada Constância Urbano de Sousa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar as senhoras e senhores deputados e, naturalmente, o Dr. Luís Patrão e o Dr. Joaquim da Ponte, que está nos Açores a acompanhar-nos à distância, mas está aqui connosco na mesma. Gostaria de destacar que ambos estes candidatos têm um extenso currículo, tanto no setor público como no setor privado. O Dr. Luís Patrão também desempenhou cargos governativos, nomeadamente foi secretário de Estado da Administração Interna. O nosso sistema integrado de informações da República Portuguesa, o CIRP, ele tem de facto aqui um órgão central, que é este órgão de fiscalização. Ele é central porque no nosso Estado de Direito Democrático é precisamente a este órgão que incumbe garantir que toda a atividade operacional, se quisermos, dos serviços de informação da República, sejam elas internas, sejam elas externas, se processa de acordo com as regras constitucionais e com o devido respeito pelos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos e que é um património
absolutamente crucial em qualquer Estado de Direito democrático. E é assim que os serviços de informações devem funcionar, não obstante, naturalmente, terem que ter outras regras de funcionamento que hoje não têm, por exemplo, as outras autoridades que zelam pela nossa segurança, porque faz parte da sua essência. Este Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República está dotado de um conjunto vasto de poderes de controle e de supervisão sobre a atividade de ambos os serviços de informações. E aquilo que eu colocaria a ambos os candidatos era a seguinte questão: como é que, sendo a competência deste órgão está aqui reconhecida sem prejuízo das competências de fiscalização que incumbem a esta Assembleia da República, que eu diria que é o garante primeiro do respeito pelos direitos, liberdades e garantias, como é que ambos os candidatos veem a articulação da sua missão enquanto membros de um órgão de fiscalização do CIRP e a sua articulação com esta Assembleia da República, que também tem funções e também tem poderes de fiscalização e de garantia deste mesmo respeito pelos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos. E era só esta a questão que eu gostaria de colocar, Sr. Presidente, e muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Negrão. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria começar por deixar aqui uma palavra de saudade ao Sr. Coronel Marcos Júnior. Foi o primeiro Presidente deste Conselho de Fiscalização, foi uma pessoa com quem eu trabalhei nesta Comissão, eu enquanto Presidente da Comissão, o Sr. Coronel Marcos Júnior enquanto Presidente deste órgão, deste Conselho de Fiscalização, e lembro-me bem dos importantes debates que tivemos e da sua competência, do seu manifesto interesse e do seu empenho no trabalho enquanto Presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. Foi um exemplo para todos os que trabalharam com ele e foi um desgosto muito grande quando ele deixou o Conselho de Fiscalização e, obviamente, muito maior quando nos deixou a todos nós. Ainda há pouco nós tivemos aqui uma pequena, enfim, troca de palavras entre uma senhora deputada Isabel Moreira e um senhor candidato ao Conselho Superior de Informações, o deputado André Coelho Lima, sobre a questão da liberdade versus segurança. Curiosamente, apesar de ter havido 4 intervenções sobre isto, nunca foi referido o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República. E o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República tem essa função específica de verificar, fiscalizar e fazer esse balanço entre liberdade versus segurança. E isso não acontece também, nós lemos o diploma correspondente e vemos porque é que isso é mesmo assim. E basta vermos o que é o registro de interesses dos membros deste Conselho de Fiscalização. E eu não posso deixar de o ler. Todas as atividades, o que tem que ser referido por todos os seus membros, todas as atividades públicas ou privadas, remuneradas ou não, exercidas pelo candidato desde o início da sua vida profissional e cívica, nelas incluindo atividades comerciais ou empresariais e bem assim o exercício de profissões liberais, cargos, funções, atividades públicas e privadas a exercer cumulativo com o mandato, filiação, participação ou desempenho de quaisquer funções em quaisquer entidades de natureza associativa, desempenho de quaisquer cargos sociais, ainda que a título gratuito, apoios ou benefícios financeiros ou materiais recebidos para o exercício das respectivas atividades, designadamente entidades públicas ou privadas estrangeiras, entidades a quem tenham em que sejam ou tenham sido prestados serviços remunerados de qualquer natureza, sociedades em cujo capital o candidato participe por si, pelo cônjuge, pelo unido de facto ou pelos filhos. Este é o registro de interesses mais exigente que eu vi em qualquer órgão destes órgãos satélites da função pública e mesmo de outros, não é? Não é tão exigente como o dos deputados, mas é o mais exigente
de todos os que existem. E isto não é por acaso, é de facto para dar, enfim, um peso maior a este órgão e um peso no sentido de que os direitos, liberdades e garantias têm que ser, de facto, muito bem fiscalizados e muito bem, e têm que ser dotados de meios para o efeito. E há outra razão para que este órgão tenha que ter capacidade de funcionamento e tenha que ter à sua frente e a trabalhar nele pessoas de grande competência, que é, nós vamos ao RASI 2019 e vemos o tipo de ameaças que o RASI refere relativamente ao ano 2019 e próximo futuro. E estes crimes são crimes muito graves e transnacionais, designadamente a imigração ilegal. Bem sabemos hoje que a imigração ilegal ligada ao tráfico de pessoas é dos crimes mais lucrativos no mundo e, portanto, dos mais perigosos que existem no mundo. Temos a ameaça terrorista, que basta, falamos da ameaça terrorista, não é preciso classificá-la para sabermos da sua gravidade. Temos a cibersegurança, que falámos há pouco sobre cibersegurança e a gravidade que tem e o resplandecente futuro que o aguarda, infelizmente, em termos de aumento quase diário, e as ameaças nos setores radicais da política, designadamente na extrema-direita e em alguns grupos anarquistas. E, portanto, é com isto que o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República tem que lidar através, obviamente, do SIS e do CIED. E quanto maior é a exigência para os homens e as mulheres que trabalham no SIS e no CIED, maior é a exigência para o trabalho de fiscalização do trabalho que ali é feito. Tenho a certeza que este trabalho será levado a cabo, uma vez que é uma exigência nacional e é uma exigência numa área particularmente grave da segurança em Portugal. Eu tenho aqui 2 ou 3 perguntas para fazer, muito concretas, e compreenderei se não houver resposta, uma vez que tanto o Dr. Luís Patrão como o Dr. Joaquim Ponte, e daqui mando-lhe um abraço, uma vez que o conheço há muitos anos e sou amigo dele, e tenho muita pena não poder estar na terceira, junto não só dele, mas também de uma população, que é uma população, eu diria, única em termos de joie de vivre. Nunca vi ninguém com tanta alegria de viver como os terceirenses. O Joaquim Ponte confirmará. Mas se não responderem, eu percebo isso, uma vez que é a primeira vez que vão exercer funções neste órgão, mas se responderem, algumas são do senso comum, nós ficaremos com uma ideia mais ou menos daquilo que será o vosso pensamento. E eu perguntava, em primeiro lugar, como enquadra a atuação dos serviços de segurança em Portugal. Se elas deviam ter mais meios, e aqui, obviamente, não posso deixar de referir a questão dos metadados. E a questão dos metadados, eu queria realçar, como realcei há pouco, que existe um acordo no Tribunal Constitucional, declarou inconstitucional o uso de informação com esta origem. Mas é uma matéria que continua em discussão. Continua em discussão, não só porque os serviços entendem que é importante o acesso a esses dados, como também porque a maioria dos serviços de informação a nível ocidental e no mundo tem acesso aos metadados. Não é às escutas telefónicas, que também as têm. É metadados que estão muito antes ainda das escutas telefónicas. E se quiserem dar a vossa opinião, era importante. Uma outra questão, e que tem a ver quanto ao relacionamento entre o SIS e o CIED. Como é que vêem este relacionamento? Como é que ele deve funcionar, embora estando em planos distintos, um relativo à segurança externa, outro relativo à segurança interna, bem sabemos hoje que não se confundem a segurança interna e a segurança interna, mas cada vez se tocam mais. E, portanto, que ideia é que têm do tipo de relacionamento que tem que haver entre o SIS e o CIED e, em termos de troca de informação, a chamada interoperabilidade, se ela deve funcionar e em que termos é que ela deve funcionar. Uma terceira pergunta, e que tem a ver com o facto do SIS não poder aceder ao sistema de informação Schengen. O sistema de informação Schengen está relacionado com o controle de fronteiras externas. Quem tem o controle de fronteiras externas tem muita informação
E o SIS não tem acesso a esta parte, a esta área de informação. E eu queria saber da vossa opinião se o SIS devia ter ou não, enfim, e depois tiraremos nós daí as respectivas consequências e ficaremos com a vossa opinião. Por último, uma das funções ou das competências deste Conselho de Fiscalização é investir num plano de trabalho. Um plano de trabalho tem a ver com as visitas essas que podem ser anunciadas ou podem ser de surpresa, tem a ver com as conversas com os funcionários dentro dos serviços, tem a ver com a informação que é obtida pelo Conselho de Fiscalização através dos mais variados meios, de uma forma anónima ou não, para depois verificar se isso se passa ou não. E eu falo aqui de uma forma anónima ou não, uma vez estamos a falar de serviços de informação, portanto é natural que grande parte da informação obtida pelo Conselho de Fiscalização seja de uma forma anónima. E eu queria perguntar se vêem interesse em investir num plano de trabalho e se esse plano de trabalho terá utilidade, que na minha opinião tem utilidade com certeza. E queria terminar dizendo que as eleições são na próxima sexta-feira e que devemos todos ter sentido institucional, no sentido de que as instituições precisam de ver os seus órgãos devidamente completados com as pessoas que se candidatam aos mesmos e, portanto, vê-los eleitos como membros do Conselho de Fiscalização e enviando daqui também cumprimentos ao Presidente do Conselho de Fiscalização, que tem feito um trabalho assinalável e de grande qualidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dou então a palavra aos dois candidatos, sucessivamente, apelando a algum poder de síntese, se for possível, começando naturalmente pelo Sr. Dr. Luís Patrão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões colocadas. Eu tentaria seguir a lógica sequencial com que as perguntas foram colocadas e dedicar a cada uma delas, a cada uma das respostas, o tempo mais sintético possível. Mas queria começar por dizer, do meu ponto de vista, e é assim que encaro este novo desafio, este que me proponho, é muito importante saber distinguir entre a competência e capacidade para um cargo executivo e a competência e capacidade para um cargo de fiscalização. Eu sou candidato, neste caso concreto, a um cargo de fiscalização e não me apresento, nem tenho a veleidade de me propor para assumir outras responsabilidades e outras funções, sobrepor as minhas ideias, os meus critérios, as minhas posições, àquelas dos órgãos que estão legitimamente eleitos e dos membros do Governo que têm a responsabilidade de acompanhar cada uma destas áreas. Isto dito, acho que a lei situa bastante claramente o papel institucional do Conselho de Fiscalização. E a sua própria prática, estes anos em que ele já desenvolve a sua atividade, são a melhor prova de que essa situação institucional, essa colocação no panorama institucional, está feita de forma apropriada. O Conselho de Fiscalização tem dado contributos que estão escritos, que são apreciados, com 2 relatórios anuais, que condensam o essencial da sua atividade e comprovam o essencial da sua atividade, mas mais do que isso, retêm também o seu sentir, por assim dizer, da maneira como os grandes problemas políticos que se põem nesta área vão aparecendo, vão sendo tratados e vão sendo acompanhados. Isto dito, eu quero também reconhecer que a situação política global, mundial, é quase, digamos, redundante referir isso, está em permanente mudança e numa mudança mais radical do que talvez tenha alguma vez tenha acontecido nos tempos que nos precederam, excetuando talvez os tempos da Segunda Guerra Mundial, não é? De então para cá, não terá havido tão grande disrupção da forma de viver em coletivo, da forma de as instituições se questionarem a si mesmas, dos problemas que têm que enfrentar, mesmo na lógica dos problemas políticos, mas também económicos, que atualmente acontece. Enfrentamos hoje problemas que são de uma dimensão similar à de uma grande catástrofe ou de uma grande guerra mundial. E isso coloca, mais do que, enfim, nos pormos também com a angústia de resolver esses problemas, nos coloca o problema de saber em que medida é que isso impacta também o nosso próprio desempenho nas funções que em cada um de nós são conferidas em cada momento. Em que medida é que nós somos capazes de traduzir na nossa esfera de influência, na nossa esfera de capacidade de atuação, algumas respostas que contribuam para uma resposta global, nacional, no nosso caso,
para que os problemas que enfrentamos venham a ser enfrentados e resolvidos também quando seja possível. Por outro lado, eu entendo, ainda reportando na questão que a Sra. Deputada Constança colocou, que os poderes de controle que estão conferidos ao Conselho são, a meu ver, suficientes e a prática tem demonstrado isso, como já disse, mas é só se forem executados, se forem cumpridos, se forem utilizados para o trabalho concreto que há que desenvolver. E permitia-me aqui fazer um salto diretamente para a questão que o Sr. Deputado Fernando Negrão colocou, dizendo que, relativamente à definição de um plano de trabalho, na minha opinião, é não só útil, como indispensável que isso aconteça, com critérios que venham a ser discutidos e decididos no âmbito do próprio grupo de trabalho, que é o Conselho de Fiscalização, mas também contemplando quer coisas que estão claramente assumidas, como outras coisas que podem resultar do aleatório, não é? E de pesquisas que, digamos, não estão previamente adquiridas num plano de atividades que se cumpre burocraticamente do início ao fim do ano, mas, pelo contrário, se vão renovando, se vão alterando, se vão modificando, se vão surpreendendo, digamos, quem tem que lidar com essas realidades. Portanto, a meu ver, e independentemente disso ter que ser discutido naturalmente no âmbito do próprio órgão, eu acho que, discutindo isso no plano dos princípios, é absolutamente claro que um plano de trabalho desses faz todo sentido e deve forçosamente existir. E até diria que, mesmo no contexto da prestação de contas que os próprios relatórios semestrais representam, era bastante importante que fosse, de certa maneira, que isso fosse tido em conta, a existência do próprio plano de trabalho, na lógica de produção do documento, de maneira que ele faça sentido nesta prestação de contas que aqui estamos a analisar. Prosseguindo análise de outras questões que foram detalhadas, eu não vou pretender discutir filosoficamente as questões da liberdade versus segurança. Estão presentes na sala, outras pessoas podem fazê-lo com maior conhecimento de causa do que eu, e eu, naturalmente, nessa matéria tenho que apenas expressar as minhas posições, as minhas experiências e as minhas preocupações. As minhas posições são de que, de facto, a segurança é inalienável da garantia de liberdade, é uma garantia de liberdade. Nós, sem podermos garantir a segurança, não podemos, seguramente, garantir a liberdade. E como a liberdade, para mim, pessoalmente e institucionalmente, mas falo do plano puramente pessoal, a liberdade é talvez o maior bem que conheço, não é? De todos aqueles que pudesse elencar. Entendo que também, ao nível da nossa atuação individual, nos órgãos de responsabilidade coletiva em que integramos, é essencial, é importante, é fulcral que consigamos traduzir, digamos, essas preocupações individuais em resultados coletivos. E é isso que eu proponho levar para dar o meu contributo no âmbito deste Conselho de Fiscalização, é precisamente um contributo, por modesto que seja, para as garantias de liberdade do povo português e da nossa sociedade. Mas mais do que a liberdade apenas, e essa é a primeira preocupação, eu gostaria de dizer que também os mecanismos democráticos, não é? A forma de funcionar em coletivo, aquela que nós adotámos há quase 50 anos, na altura do 25 de Abril, é essencial que também seja preservada, seja fiscalizada, por assim dizer, a forma como ela está ou não está a reafirmar-se, a consolidar-se e a desenvolver-se. E é para mim também muito importante poder participar, poder dar o meu contributo na credibilização dos mecanismos legais, dos mecanismos formais, dos mecanismos institucionais que existem para garantir que a nossa democracia não apenas vive, como progride. Eu acho até que, se me permitem uma referência mais pessoal, acho importante que a educação cívica, e não sei se tiveram ocasião ultimamente de visitar o site do CIRP, não é? Há um filme no site do CIRP, um pequeno vídeo sobre esta realidade institucional, e eu acho que é importante que nós consigamos também dar a esta função dos serviços de informações e do seu benefício coletivo uma imagem civicamente construtiva.
e não uma imagem apenas retirada dos livros, dos filmes de ficção, não é? Ou das personagens dos livros e dos filmes de espiões. Trata-se de questões mais sérias do que essas, embora possam ter e ser palpitantes o suficiente para nos merecer também algum interesse adicional, mas a verdade é que eu acho que é muito relevante que consigamos também olhar para isso com alguma seriedade, digamos, do plano cívico. E acho que é muito importante o trabalho que se possa fazer, e creio que esse filme tenta contribuir para isso, o trabalho que se possa fazer para credibilizar civicamente o trabalho que é feito na área da segurança, na área da preservação das liberdades individuais, da explicação aos cidadãos da utilidade dos mecanismos coletivos que estão criados para garantir, para ser vida garante a essas nossas, digamos, condições de vida em coletivo. E eu acho que a credibilização do próprio sistema dos serviços de informações, a sua utilidade pública, também têm não apenas que ser prestadas, como ser publicamente defendidas e digamos, melhoradas no seu contorno, na sua situação e na sua utilidade. Acabamos de viver uma situação, não quero comparar, evidentemente, e peço desculpa se a comparação for desajustada, mas falamos das pessoas que estão na linha da frente, a propósito agora da pandemia e dos serviços de saúde, não é? Há outras linhas da frente, não é? E há pessoas que estão noutras linhas da frente e que se expõem também muito, pessoalmente e coletivamente, a propósito da defesa de outros valores. E creio que muitas das pessoas, dos homens e mulheres que estão envolvidos neste processo, são dignos do nosso reconhecimento e merecem que o próprio trabalho que fazem seja devidamente identificado. Queria apenas acrescentar mais que eu, além de ter sido secretário de Estado da Administração Interna, por um breve período, fui também chefe de gabinete 2 vezes do Primeiro-Ministro e nessa condição, chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, também acompanhei com muita regularidade, com muito interesse, muitas das produções, digamos, da informação dos serviços de informações. E nesse contexto devo dizer que tenho uma profunda admiração pessoal, intelectual, até devo dizer, pela qualidade de muitos dos trabalhos que eram realizados nesse âmbito e que tinham, sobretudo, não apenas a análise genérica e abstrata das realidades em causa, mas uma precisão e uma capacidade de direcionamento para aquilo que é o interesse público e o interesse político de tratamento de cada matéria, que me surpreendeu muito positivamente e que me deixou uma imagem extremamente positiva do profissionalismo das pessoas que trabalham nesta área. Nessa medida, eu acho que, voltando a referir que os meios que estão disponibilizados, meios legais que estão disponibilizados ao Conselho de Fiscalização são suficientes, tanto quanto posso perceber, visto de fora, não é? Vendo a questão de fora, mas não querendo fugir à questão que o Sr. Deputado Fernando Negrão colocou, se os meios, ou seja, o acesso, a interdição do acesso a determinados meios, pode ou não ser um fator de limitação do sucesso dos serviços de informações, eu devo dizer que a maneira como eu interpreto a minha função, posso até dar a minha opinião pessoal, mas não queria contaminar com a minha opinião pessoal o meu trabalho institucional no futuro, hipotético, trabalho no Conselho de Fiscalização. Porque entendo que não devo transportar para esse Conselho de Fiscalização as minhas opiniões pessoais sobre matérias que sejam polémicas. A verdade é que eu considero, é assim que eu vejo a coisa, há um quadro legal, o meu papel é fiscalizar se esse quadro legal está a ser cumprido, se as atividades concretas, executivas, práticas que estão postas em cima da mesa correspondem àquilo que a lei deixa fazer e pede que se faça. E é assim que eu tento a olhar para essa matéria, não vivendo, por assim dizer, a não ser nas horas livres, fora desse contexto, fora do âmbito dessa atividade, as angústias de decidir se determinada matéria devia ser acessível ou não. Apesar de tudo, não deixo de dizer, digamos, indo um bocadinho mais longe do que talvez devesse ir nesta matéria, que acho que o acesso a mais meios e a mais fontes de informação, no meu ponto de vista, deve ser autorizado, deve ser monitorizado e fiscalizado na sua utilização efetiva. Os abusos é que devem ser punidos e não a simples, digamos, o fluir normal e o acesso normal das coisas. Se compararmos mal, e compararmos mal se eu disser isto, é como ter um carro, ele não pode andar em excesso de velocidade, mas desde que cumpra as regras de trânsito, cumpre também a sua função, não é? E é aqui que eu vejo, é assim que eu vejo também a compatibilidade entre as possibilidades legais e as interdições que a lei e a Constituição também estabelecem para a defesa das liberdades individuais,
que volto a repetir, são um bem extremamente precioso que não devemos, cuja proteção não devemos negligenciar. Uma palavra apenas para me referir, e por último, é a última coisa que digo, pedindo desculpa da extensão desta minha intervenção, mas também poupei na primeira, não é? Portanto, peço a vossa compreensão. Acho que a cooperação entre ou seja, o sistema institucional que está criado hoje, que é diferente do que existiu no passado, caminha no bom sentido. Na minha opinião, é mais perfeito do que o que existia no passado. A triangulação que hoje existe no serviço, constituído pela atividade e a presença da função do secretário-geral do CIRP, a partilha de serviços, ou seja, a existência de serviços partilhados, e apesar das limitações ainda existentes em matéria do trabalho concreto desenvolvido por cada um dos serviços de informações, a meu ver, permite, na prática, e digamos sem furar nenhuma obrigação legal, nem nenhuma limitação legal, permite na prática atingir objetivos que de outra maneira seriam muito mais difíceis de atingir. E permite ao Secretário-Geral dos Serviços de Informações dispor de informação ele próprio, como órgão, digamos, que nenhuma das outras partes do sistema só por si dispõe. E eu acho que é a conjugação do saber coletivo, ou seja, aquilo que cada um sabe, mais aquilo que um sabe que os outros sabem, por assim dizer, que permite criar um ambiente de cooperação institucional que, se funcionar bem, e não consigo antecipar dizer se funciona ou não, quero acreditar que sim, não é? Mas não estou em condições de poder afiançá-lo aqui na Assembleia da República, se funcionar bem, é um fator extremamente relevante de progresso e de melhoria do desempenho dos serviços de informações e de todo o sistema. E, evidentemente, também aplica esta mesma lógica a outras questões que o Sr. Deputado Fernando Negrão citou, como o acesso aos dados Schengen, por exemplo, por parte de alguns serviços. O SIS pode não chegar a eles, mas há quem possa legalmente fazê-lo e o que interessa é estabelecer, dentro dos limites da lei, essa cooperação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Dr. Joaquim da Ponte. Não estamos a ouvi-lo. Tem que ligar o microfone. Sim, Sr. Presidente. Agora sim. Pronto. Sr. Presidente, muito obrigado. Peço desculpa, tinha isto desligado sem dar por isso. Queria agradecer as considerações pessoais que me foram dirigidas pelos senhores deputados intervenientes e dizer que a minha tarefa agora está um pouco facilitada pela intervenção que me antecedeu o Dr. Luís Patrão, com a qual, na generalidade, concordo e penso que haverá muitos pontos que são do consenso geral. Eu creio que a articulação com a Assembleia da República, o Conselho de Fiscalização, emana da própria Assembleia da República e, por conseguinte, responde perante a Assembleia da República e é assim que deve ser entendido julgo eu, a nossa prestação nos termos da lei. A lei é clara relativamente a isso, quanto à apresentação de relatórios, quanto ao fornecimento de todos os elementos que os senhores deputados precisam para o exercício das suas funções. E para, como disse aqui de início, na minha intervenção inicial, julgo que é objetivo, mas isso procurarei depois no trabalho coletivo aprofundar com os meus colegas de Conselho, se merecer a confiança da Assembleia da República para esse efeito, o objetivo será sempre o de conseguir a melhor e mais rigorosa, a maior informação possível, de tal forma que ela facilite o acerto das decisões, que garanta a segurança interna e externa do Estado português, dos cidadãos e a paz pública, e que esse objetivo seja prosseguido sem que, em qualquer momento, se desrespeite as garantias que têm que ter de liberdade dos nossos concidadãos. Por conseguinte, julgo que a articulação feita nos modos em que tem sido feita até aqui, julgo que tem funcionado, por aquilo que me apercebo, por aquilo que procurei informar, julgo que tem funcionado relativamente bem e se pudermos introduzir aí algum melhoramento, pois pela parte que me toca estarei disponível para colaborar nesse mesmo melhoramento de articulação. Relativamente às questões que colocou aqui o meu querido amigo, cumprimento muito amistosamente Fernando Negrão,
E ele lembrou aqui também um outro amigo, infelizmente já desaparecido, com quem tive muito gosto em trabalhar e com quem durante muitos anos também participei nas reuniões da Assembleia Parlamentar da NATO, refiro-me ao Coronel António Marques Júnior, que recordo com muita saudade e com muito apreço. Ele era um entusiasta destas questões e desempenhou-as com um brio e com a competência que, enfim, eu não vou ter capacidade de o fazer. Mas, relativamente às questões que foram colocadas aqui pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, enfim, são questões mais específicas, mas eu creio que nesta questão dos metadados, inclusivamente, o deputado Fernando Negrão referiu isso mesmo, há um acordo no Tribunal Constitucional declarando a inconstitucionalidade relativamente a estes dados, mas aquilo que me parece, salvo melhor opinião, deixo isso aqui apenas como reflexão, é que competirá agora à Assembleia da República, com o Poder Legislativo que obviamente tem, talvez corrigir esta situação por forma a tornar possível o acesso a estes dados. Era o que me parecia que estaria a situação, o ponto da situação seria esse, mas não tenho absoluta segurança naquilo que estou a dizer, deixo aqui apenas como reflexão, porque se for esse, enfim, está na mão dos seus deputados ultrapassar esta questão. Relativamente à colaboração entre os serviços, eu creio que no nosso país, como em todos e nestes serviços também, tudo quanto seja possível rentabilizar melhor o funcionamento dos serviços, eu julgo que é de apostar. E, por conseguinte, a complementaridade entre o SIS, o SIED e o secretário-geral, como aqui foi dito, esta triangulação parece-me absolutamente essencial e parece-me ser de fomentar esta colaboração para que o produto final, digamos assim, seja o melhor possível. Relativamente ao plano de trabalho, nem sei se ele existe, é possível até que ele exista, mas o que faz todo o sentido, nem me passa pela cabeça que ao integrar uma instituição, serviço de fiscalização, não existe um plano de trabalho, claro que sim, eu não sei se já há algum trabalho feito sobre isto, deve haver com certeza, mas admito que ao entrarem agora 2 novos elementos com o Presidente já eleito, que nós com certeza que teremos que fixar aqui normas e objetivos para o desempenho da nossa função. Não vejo que a função possa ser desempenhada de outra forma, não vejo que o Conselho de Fiscalização possa funcionar de outra maneira, julgo que o plano de trabalho é absolutamente indispensável. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Também, em nome da Comissão... Sr. Deputado Marques Júnior, pede a palavra, faça favor. Marques Sénior. Eu peço imensa desculpa, mas a saudade de um amigo tão próximo de todos nós, como era o Marques Júnior, afetou-me agora por momentos. Peço imensa desculpa, Sr. Deputado Marques Júnior. Não tenho que pedir desculpa, porque de alguma forma me ofendeu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria só fazer uma intervenção muito breve para salientar o seguinte. Eu vi com muita satisfação os nomes que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata indicaram para o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. O nome do Dr. Luís Patrão e o nome do Dr. Joaquim da Ponte. São duas pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo da minha vida política. Fui chefe de gabinete do Dr. Luís Patrão e convivi com ele durante muitos anos no Partido Socialista. E fui colega do Dr. Joaquim da Ponte na Comissão de Defesa Nacional. E vi com grande satisfação a indicação dos seus nomes para estas funções, porque conheço bem os dois e sei que são pessoas absolutamente de confiança absoluta para o exercício destas funções. E no final desta audição, eu adicionava a esse sentimento de satisfação um sentimento de grande tranquilidade, porque foi uma audição com um conjunto de intervenções das entidades ouvidas, o Dr. Luís Patrão e o Dr. Joaquim da Ponte, bastante tranquilizadoras sobre a forma eficiente e cumpridora da lei como eles tencionam exercer estas funções. Esta função é uma função de grande melindre e delicadeza. É uma função de fiscalização de um conjunto de serviços que, pela sua natureza, operam
sem que nós devamos dar pela sua atividade. E operam em áreas de grande sensibilidade e onde o respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos é uma condição, o cumprimento desse respeito é absolutamente necessário. E quando nós ouvimos aqui ambos a dizer que o que tem que enquadrar a sua atividade é sobretudo a lei, isso é, do meu ponto de vista, é sobretudo e em exclusivo a lei, é do meu ponto de vista muito tranquilizador. E eu queria deixar aqui este depoimento e espero que na sexta-feira ambos sejam eleitos para esta função, que é uma função da maior importância na preservação dos princípios estruturantes do Estado de Direito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu, de resto, devo, para que fique registado, devo agradecer ao Sr. Deputado Marcos Pestrelo, Presidente da Comissão de Defesa Nacional. Esta audição é uma audição que tradicionalmente é feita em conjunto pela Comissão de Assuntos Constitucionais e a Comissão de Defesa Nacional, aqui representada pelo seu Presidente, portanto, ao mais alto nível. Não só, também houve outros deputados da Comissão de Defesa Nacional que estiveram presentes e alguns que possam ter acompanhado também por Skype. Faço minhas as últimas palavras do Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, no sentido de também eu me associar ao desejo de que a vossa eleição se concretize e com a segurança que os currículos de ambos garantem relativamente ao trabalho que, como foi aqui recordado e bem, foi lançado nas suas bases e consagrado em termos de práticas bastante profícuas para a Assembleia da República pelo então deputado Marcos Júnior nesta Câmara e que exerceu as funções de Presidente deste Conselho de Fiscalização durante mais do que um mandato nas atuais circunstâncias, o refrescamento da Comissão de Fiscalização com pessoas da estatura do Dr. Luís Patrão e do Dr. Joaquim da Ponte, seguramente que trarão boas notícias, não só para a Assembleia da República, da qual esta Comissão de Fiscalização é o longo braço de controle necessário sobre a garantia do exercício dos direitos, do respeito pelo exercício dos direitos, liberdades e garantias constitucionalmente previstos numa área tão delicada como são os serviços de informação da República, mas também para a sociedade em geral, a garantia de que os princípios e os valores do Estado de Direito Democrático serão salvaguardados adequadamente pelas personalidades que integram este Conselho de Fiscalização. Agradeço ao Dr. Luís Patrão, agradeço ao Dr. Joaquim da Ponte a disponibilidade e também, por então um curto espaço de tempo, terem respondido afirmativamente a esta convocatória para a audição legalmente prevista para o cargo e espero que na sexta-feira a eleição se concretize das vossas candidaturas. Muito obrigado. Peço aos senhores deputados para não se ausentarem. Temos ainda mais 2 audições que seguir.